Você já imaginou se tivesse uma escola onde a gente pudesse aprender sobre como educar ou como administrar os nossos pensamentos ou as nossas emoções? Que bacana seria isso, não é? Na verdade, não existe essa escola no formato tradicional como a gente conhece, né? Nós imaginamos a escola, a gente vai lá para aprender português, matemática, geografia, coisas sobre a história que já passou, mas nós não aprendemos essa educação de como pensar. Poderia ser aprendida, né, em casa, com a nossa família, o espaço, né, familiar, e se estender ao longo da nossa caminhada escolar. Como seria bom, não é? Talvez a gente já tivesse um caminho diferente, umas experiências diferentes sobre o que pensar e o que sentir. Talvez a gente tivesse uma coerência emocional ou racional sobre tudo que a gente pensa e a gente fala. É interessante isso. Eu já preparei para pensar lá atrás sobre isso. Como eu tinha uma coerência quando eu escrevia e outra coerência quando eu falava. Tem pessoas que escrevem lindamente e outras falam lindamente. Não existe uma perfeição. Todos nós temos porções, digamos assim, né, de algo aonde a gente tem dificuldade e precisa desenvolver, e outros têm facilidade para outras coisas que pode até nos ensinar, nos mostrar. É assim que é, né? Que bom. Se você gosta desse assunto, quer aprofundar porque, digamos aqui um pouco mais, né? Ter uma compreensão desta fala, dessa coerência, dessa educação, desse formato de como a gente vive, essa historicidade, esses marcos históricos da nossa vida. Venha comigo, fica comigo, porque é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Eu sou a Nichelle e você está no canal A Jornada da Nichelle, que é uma jornada de autoconhecimento espiritual. Aqui nós falamos sobre este autoconhecimento, que é um caminho amoroso, uma forma diferente de aprender aquilo que nós já sabemos. Na verdade, não é aprender, é reaprender, revisitar um conhecimento que já existe, como se estivesse, digamos assim, em algum lugar na nossa casa, na nossa vida, estivesse tapado aquilo ali, que a gente nunca tivesse olhado. O carro que a gente deixa na garagem, bota uma lona por cima e ficou lá durante muitos anos. Ou porque ele era problemático, estava velho demais, mas a gente não queria se desfazer, então a gente deixou ele lá. Então, esse conhecimento é assim, pode ser que ele esteja lá e a gente nunca mais olhou para ele. Então, agora nós vamos olhar para ele, vamos ver como é que ele está, fazer uma revisitação, olha que bacana. Bom, nós começamos falando então sobre essa reeducação, como nós pensamos, como nós agimos, como nós sentimos, às vezes de uma forma muito deseducada. Deseducada no sentido de não tem uma coerência, não tem uma lógica. Os nossos pensamentos, às vezes, eles são mimados, como crianças que se jogam no chão, bate o pé, quer determinada coisa, vai lá e faz, não pensa nas consequências, e aí depois a gente fica lá chorando, sofrendo, porque a gente não olhou para isso, não viu isso, permitiu que ele fizesse. Imagina uma criança, né, que você tem na sua casa, essa criança, a gente deixa ela fazer tudo o que ela quer dentro da casa. Ela recém começou a engatinhar. E aí ela vai derrubando tudo que ela encontra pelo caminho. Isso pode causar nela, né, e para outra pessoa, para você, uma dificuldade, um desconforto, um ferimento, se você não orienta, se você não ajuda a mostrar por onde que deve caminhar. Você está sempre próximo. Quando ela começa a caminhar, ela já tem uma orientação melhor. Então, os nossos pensamentos é essa criança que desorientada, sem um controle, sem um olhar, digamos assim, ela vai fazer tudo o que ela imagina ou não imagina. Ela quer ir para algum lugar, ela quer fazer alguma coisa, e ela vai, ela não pode medir as consequências daquilo que ela está fazendo, porque ela desconhece. Então ela vai lá e faz. Imagina o nosso pensamento, é assim. Se você deixa desorientado, sem esta orientação, calma, você tira as coisas da frente da criança, você procura um espaço adequado onde ela possa engatinhar, onde ela pode brincar, com os brinquedos adequados para que ela não vá se pisar, não é? Você não vai dar um metal pesado para a criança, você não vai dar alguma coisa que possa se ferir, uma faca,
algo assim, não é? Então você vai orientar dentro daquele ambiente. Os nossos pensamentos, eles são assim. Nós podemos orientar eles, né, colocar como se fosse colocado dentro de um ambiente onde existem situações propícias para que ele possa ser educado e pensado. Você já viu pessoas, provavelmente conhece pessoas, que estão totalmente, digamos assim, endividadas, perdidas, totalmente desorientadas? Provavelmente você conhece, né? Eu, pelo menos, conheço. Aí pode dizer, ah, mas é a crise, é a situação. Não, é uma desorientação interna, seja através racional, ou seja, uma desorientação emocional. A pessoa não tem o controle de fazer aquilo ali, de ter essa orientação. Ela não teve, talvez, essa orientação da onde ela pode, o que ela pode, como ela pode. Ah, Michele, mas nós viemos aqui para experimentar, para fazer experiência, mesmo do descontrole. É verdade, é verdade. Eu sempre falo isso, né? Mas ok, ok, nós já fizemos em algum momento. Lembra que as experiências, elas podem ser de uma hora, de um dia, de um mês, de um ano ou de muitos anos. Depende daquilo que a pessoa veio como propósito, ou tem como propósito de fazer essa experiência, não é? Então, sim, é verdade. Mas eu estou falando aqui de um pensamento coerente. Porque se eu educo esse pensamento, porque quando estou lá, eu ainda estou vivendo. Quando eu estou aqui já escutando isto que a Michelle está falando, eu já estou em busca de algo, digamos assim, diferente. Eu já quero buscar essa orientação. Eu já quero saber que aquilo lá me pisou, que, sei lá, gastar demais não é legal, que os meus relacionamentos, brigar, discutir, fazer coisas não é legal. Então, eu já estou num caminho de buscar essa orientação, tá bom? São duas coisas bem diferentes. Aquelas pessoas que ainda estão vivendo, que precisam viver, elas precisam viver, passar por essa experiência, e aquelas pessoas que agora já querem buscar um outro nível de educação, de conhecimento, de autoconhecimento. Porque enquanto eu não busco isso, é porque eu preciso viver aquilo lá. Então vamos supor que nós estamos aqui nessa linha horizontal e algumas pessoas estão um pouquinho acima dessa linha. Pode ser mínima? Pode ser mínima. E pode ser, sei lá, um pequeno tracinho. E tem pessoas que estão muito acima, estão aqui, né? Então, nós estamos dentro de patamares vivencial que cada pessoa está vivendo a sua experiência, cada um está fazendo a sua experiência. Ok? E nós estamos aqui hoje fazendo essa experiência de falar sobre educação do pensamento. Como educar, como disciplinar, não é treinar, como orientar para que esse pensamento, assim como a criança, tu não vai disciplinar, não pega isso, não pega aquilo, isso é perigoso, isso é isso. A criança vai crescer com medo de tudo, né? Vai crescer dentro de uma bolha. E não é isso que nós queremos, não é? Nós queremos orientar para que no momento seguinte, quando ela estiver maior, que ela cresceu, ela tiver um conhecimento da vida, ela vai entender que aquilo foi legal, aquilo porque permitiu que ela pudesse passar sem uma dificuldade maior de se pisar e tudo mais, ok? Assim somos nós, quando nós aprendemos a ter esse cuidado, essa orientação nos nossos pensamentos e sentimentos, nós vamos nos orientar melhor na vida. As nossas experiências, elas vão ser mais intensas, coerentes, vibracionalmente, né? Então, é nesse sentido. Mas, Michele, como que eu faço para educar este pensamento? O meu é muito deseducado. E é verdade, o meu pensamento, como eu falei no início, quando eu sentava para escrever, eu tinha uma coerência, uma concatenação de ideias. Eu colocava no papel de uma forma linda, maravilhosa, né? Escrevia, gostava de escrever, escrevia poesia, ó, tempo que eu escrevia poesia. E passou isso, né? Mas, enfim, eu tinha essa coerência, eu gostava de me expressar através da escrita. Eu entendia, eu conseguia me expressar muito melhor. Mas quando eu falava, eu tinha uma dificuldade para me fazer entender, de dizer para uma pessoa o que eu gostaria de dizer, para que ela pudesse me entender. Não tinha um pensamento educado nesse formato. Ele saltava de um lado para o outro e tudo mais. Até hoje é assim, mas com uma diferença. Hoje eu tenho essa compreensão. Hoje eu tenho esse conhecimento. Às vezes eu estou aqui falando, aqui, ou quando sala de aula e tudo mais,
e ele vai embora. Ele pega um caminho assim e vai, né? E aí eu trago ele de volta, né? Eu faço isso, trago de volta. Muitas vezes eu me perco nesse voltar, aonde é que eu estava mesmo. Mas tudo bem, eu estava falando de algo, daqui eu posso começar a falar de outra coisa, mas sempre voltando. Eu tenho essa consciência. Eu tenho. E quando eu tenho essa consciência, eu consigo ter uma compreensão melhor de quem eu sou, como eu sou, essa coerência vibracional que eu preciso ter através deste pensamento. Ele é mais ordeiro, digamos assim. Ele me obedece mais no sentido de não fica tão disperso, né? E os sentimentos, por sua vez, eles também. Eles ficam mais coerentes. Imagina, você se apaixona e aí você se apaixona perdidamente. Dizem que quando a gente se apaixona, essa paixão ela dura em torno de 3 meses, 2, 3 meses. Para algumas pessoas talvez possa durar um pouquinho mais. Essa paixão ela é intensa. Então você come pouco, você ama demais, você quer possuir aquela pessoa, você não consegue ficar longe dela, você está todo o tempo pensando nela. Veja, se nós tivéssemos que viver a vida inteira apaixonada, nós iríamos adoecer, porque nós estaríamos sempre focados naquela pessoa. E aí a gente vai sufocar aquela pessoa, ou aquela pessoa vai nos sufocar. Por isso que a durabilidade dessa adrenalina, ela tem um prazo de validade, porque senão a gente não conseguiria suportar isso, não é? A gente diz que ou nos sufoca ou a gente sufoca demais aquela pessoa, não é? Então, veja, se eu não tenho esse autocontrole de olhar para isso, eu vou continuar fazendo, eu vou continuar ferindo, eu vou continuar me ferindo a mim e a outra pessoa, talvez. Aí a questão é, por que que as pessoas se afastam de mim? Por que que eu não consigo manter uma pessoa do meu lado, ou ter um relacionamento? Então, nós vamos olhar para essas duas situações, pensamento e emoção. Como que é? Como que eu sou diante dessas situações? Eu tenho um pensamento deseducado, eu tenho um sistema emocional desordenado, incoerente, como se você, diante de um prato de comida, embora você não estivesse com tanta fome, você come com tamanha avidez e você não mastiga, você engole. Você conhece pessoas assim, né? É uma ansiedade de comer muito rápido, não é? Então, com as nossas emoções também é assim. Se nós não temos essa compreensão, esse autoconhecimento de como eu funciono, como eu me estruturo, é isso, tá tudo solto, tá tudo bagunçado. Isso me leva a um momento que eu chamo de coerência, de ter uma coerência vibracional. Pode ser uma coerência racional, pode ser uma coerência emocional, uma coerência vibracional. De ter essa coerência, de saber quem eu sou, de me conhecer, de saber da minha estruturação interna. Quando eu sei disso, eu vou circular, navegar, viajar, percorrer esses caminhos das minhas experiências, da minha jornada, com mais facilidades. Olha que bacana isso. Então, educar é observar. Talvez vamos trocar aqui a palavra educar por observar os nossos pensamentos. Claro, é difícil, nós temos em torno de, sei lá, 40, 50, 60, sei lá, 70 pensamentos por dia. Porque depende de cada um. Tem pessoas que pensam pouco, sentem mais, vivem mais as emoções. Tem outros que esquecem as emoções e só vivem o racional, então pensam muito. Um pensamento vai levando a outro, 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 outro. Aquilo que eu falei, de repente você está tão longe que você se perde. Aquilo que estava pensando lá no início não faz mais sentido, porque você vai é, como é que é, conectando outro e outro pensamento, né? Se conectando, e às vezes se conectando com pensamentos que não lhe pertencem. Então, quando você observa isso, o que eu estou pensando agora? Para pensar, o que você está pensando agora? Dentre esses milhares de pensamentos, o que você está pensando agora? Talvez você esteja olhando para esse vídeo e pensando, uau, que mulher chata. Ou você pode estar olhando para cada um desses objetos que está aqui atrás de mim. E você já criou, já imaginou, já viajou, já fez inúmeras ilações sobre isso. Olha que interessante. Ou nada, de repente você está com a TV ligada, de repente você está com a outra pessoa do seu lado, as crianças estão brincando, e a sua atenção está lá. Veja quanta coisa está acontecendo. Mas se você se propõe a observar,
você vai parar e escutar isso. Escutar, às vezes, com os olhos fechados, seja o formato que você tem aí. A meditação é uma possibilidade que nos ajuda a silenciar não só os nossos pensamentos, mas também os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quando você percebe o seu coração batendo. Muitas pessoas falam, né? Preste atenção nas batidas do seu coração. Quando você está em silêncio, você coloca a mão no seu pulso, aqui é onde acontece a batida, né? Você sente a batida do coração e você fica sentindo ele, como ele bate, como ele é vivo, como tudo em nós é vivo. Tudo é vivo. Cabelo, a pele, os olhos. Os olhos, então, são seres impressionantes, né? Consegue captar tudo à nossa volta, consegue ver a beleza, consegue também significar a não beleza, seja a opacidade, seja a escuridão, consegue enxergar tudo que você se permitir ver. Então comece a parar, a silenciar, a desacelerar. Talvez a palavra correta seja essa. Desacelerar o seu tempo, o seu momento. Quantos momentos você se permite, você se doa, se dá de presente para você mesma? Para saborear, seja um pensamento, uma emoção. Quantos momentos? Quando eu me dei conta de que eu podia fazer isso, que eu não dependia de ninguém para fazer, para me dar isso, para me trazer isso, mas que tudo isso estava dentro de mim, a minha vida mudou. Mudou no sentido de que eu posso fazer escolhas conscientes e coerentes através do meu pensamento, através das minhas emoções ou sentimentos. Veja que bacana. Então, ter essa consciência faz toda a diferença. E é dessa forma que nós vamos, digamos assim, dando consistência, estrutura para o pensamento. Dizer quem comanda de fato. Se você deixar ele solto, é a criança. Ela vai, porque ela não tem esse entendimento. Ela vai fazer, ou nem ela vai fazer aquilo que ela não sabe ou que não deveria. O pensamento é a mesma coisa. E aí, Michelle, eu não vou mais me apaixonar, eu vou me apaixonar racionalmente? Não. Você vai se apaixonar. Lembra que eu falei do copo, aquela vez que eu mostrei num vídeo? Eu mostrei num vídeo o copo um pouco vazio e o copo cheio. Quando você está cheio, transbordando de conhecimento, de autoconhecimento, quando você sabe quem você transborda. E ao transbordar, vai se aproximar de você pessoas iguais com esse mesmo transbordamento. Você não vai chegar na pessoa com essa sede, com essa comendo aquele prato, aquela comida desesperada. Você vai separar, você vai olhar para aquilo que você quer, inclusive o amor, inclusive as experiências com a outra pessoa, seja um relacionamento de amor, amizade, de amor, de trabalho, de tudo. Você pode escolher como você vai viver isso, essa experiência. Bom, a forma como você vai fazer isso é sua, mas faça a sua experiência de como é possível silenciar esse pensamento, estruturar esse pensamento, dar a ele um espaço para que você possa olhar ele, desacelerando. Olha que bacana. Desacelera. Desacelera os seus sentimentos, as suas emoções. Olhe para eles. Sinta o quão vivo nós somos, nós estamos. Não se deixe, digamos assim, né, seguir de qualquer forma. Tenha essa clareza, essa coerência, para que a nossa consciência, digamos assim, né, possa se expandir e ela traga mais conhecimento, mais informação, que nos torne sábios para viver essa caminhada, essa jornada, que está um novo começo, aqui e agora, tá bom? Eu espero ter ajudado você. Se eu pude ter clareza, não sei até onde meus pensamentos foram, mas a minha intenção era de me manter dentro dessa estruturação para que você pudesse compreender. Mas, se não, a gente está sempre conversando em todos os vídeos. Eu tenho certeza que você vai ter essa compreensão. Mas para ter essa compreensão, você precisa fazer a experiência, você precisa experimentar. Como para você é possível fazer uma educação do pensamento, uma educação das emoções? Como é possível desacelerar? Como é possível aprender a meditar, a silenciar essa mente, esse pensamento? Como é possível? Em que momentos eu posso fazer isso? Por que eu preciso parar? É um comprometimento de cada um, da sua existência, da sua forma, do seu jeito, se for necessário. Se sentir necessidade de fazer isso. Aquela pessoa que ainda não
está aqui, que continua fazendo da forma dela, vivendo intensamente tudo isso, ainda é o momento dela viver isso. O seu momento, se você está aqui, é o momento de buscar essa compreensão, esse entendimento. Tá bom? Então, eu espero ter ajudado. Gratidão por estar aqui. Gratidão. Então, se você é novo no canal, se inscreva, deixe o seu like, acione o sininho para que o YouTube possa comunicar você quando chegar vídeo novo no canal, sempre trazendo esse entendimento de autoconhecimento espiritual, de quem verdadeiramente nós somos, tá bom? Compartilhe com alguém que você gosta, que você também queira que tenha essa compreensão. E deixe um comentário se assim desejar, tá bom? Namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você.